O GP da Espanha de Fórmula 1 acabou de acontecer na gravação desse vídeo e o resultado foi surpreendente. Todo mundo esperava um resultado muito melhor de Gabriel Bortoleto após a qualificação de sábado, entretanto, a surpresa foi ainda maior quando o piloto brasileiro chegou apenas na posição em que ele havia largado. Muito se fala sobre uma sabotagem da Sauber e muito se fala sobre outras questões mais importantes, mas nesse vídeo a gente revelou tudo sobre o que realmente aconteceu com o piloto brasileiro e o verdadeiro culpado para a grande falha dele, ou melhor dizendo, para o grande problema dele durante o GP da Espanha de Fórmula 1. A gente vai falar sobre a respeito disso tudo durante esse vídeo, então não esquece de curti-lo e se inscrever no canal ativando o sininho para todas as notificações. E claro, assistir ele até o final. E se você não gostar do vídeo, aí sim você retira o like e retira a inscrição. Porque tem muita gente que reclama dizendo o seguinte: Lucas, eu me perdi, eu fiquei muito tempo sem encontrar esse canal. Eu gosto muito dele, mas eu não encontrava. E esse é o problema. O YouTube muitas vezes não manda os vídeos do canal para quem não é inscrito e tem o sininho ativado. Por isso faz agora e se você não gostar, depois você desativa para o YouTube não encher seu saco com vídeos que você não gosta, como esse aqui. Mas eu sei que você vai curtir, não tenho dúvida disso. O GP da Espanha foi surpreendente. A gente teve Nico Hülkenberg em quinto lugar, uma chance incrível aí do piloto da Sauber, algo bizarro e que comprova o que eu vivo falando desde o ano passado. Nico Hülkenberg não é um piloto ruim. Ele era comparado com um novo Lewis, falando que ele era um novo Lewis Hamilton quando ele entrou na Fórmula 1. Ele era um cara muito acima do normal. Só que ele, para mim, é o piloto mais azarado da história da categoria. Nico Hülkenberg, quando tem um carro bom, ele consegue fazer o impossível, como aconteceu durante esse GP da Espanha de Fórmula 1. Em contrapartida, nós temos Gabriel Bortoleto com a 12ª colocação com a Kik Sauber, justamente a posição em que ele havia largado na corrida. Muito se fala que o grande problema do Bortoleto foi sim a estratégia da Sauber na Espanha. Como o próprio estagiário da Fórmula 1 diz, a corridaça do Hulk foi incrível, como eu já disse, mas falando que a Sauber mostrou evolução, o triste é que a equipe cagou na estratégia do Bortoleto no início, senão nós estaríamos comemorando os pontos do brasileiro. Ele chegaria em P9, em P7, em P9, enquanto o Hulk poderia... ele poderia chegar entre P7 e P9, na verdade, perdão. Enfim, o que aconteceu durante a corrida foi o seguinte: Bortoleto largou, conseguiu fazer uma boa largada, perdeu uma posição para o Nico Hülkenberg, mas ganhou de outro piloto que estava na pista, não sei exatamente quem. Mas ao invés de fazer a primeira parada junto com todos os outros pilotos, ele resolveu alongar um pouco mais o stint, provavelmente com a pretensão de fazer apenas uma parada durante o GP da Espanha ou aproveitar um safety car / bandeira vermelha. Com isso, ele alongou o seu stint e todo mundo que já havia parado fez um undercut nele. Só que o GP da Espanha tem uma pista extremamente abrasiva, o que significa que ela desgasta muito os pneus do carro. Consequentemente, é necessário fazer mais paradas. Por isso que a maior parte dos pilotos fez 2 paradas, Verstappen chegou a fazer 3. E assim, Gabriel Bortoleto, que havia feito a sua primeira parada, foi alongando seu stint novamente, mas por mais que ele tenha pedido em dado momento da prova para continuar na corrida e fazer apenas uma parada, que ele já havia feito no início da corrida, a equipe não permitiu, parou ele mais uma vez, ele perdeu muitas posições essas que ele ganhou novamente após o safety car a ultrapassar várias pessoas dentro da pista, chegando em 12º lugar, com um resultado que não agradou a maior parte das pessoas. Só que a verdade é que, na minha opinião, o maior problema de Bortoleto não tem a ver com a estratégia. Por mais que uma estratégia certa poderia realmente gerar um resultado como um P9 ou um P7, claro, colocando o Bortoleto dentro dos pontos. Mas para mim, o maior problema mesmo, quando a gente fala sobre resultados da corrida, tem também a ver com a Sauber, mas é parcialmente culpa de Bortoleto. Quando a gente olha o que aconteceu na sexta-feira, a gente percebe, inclusive de acordo com essa entrevista aqui do Bortoleto, você pode ler aí depois, as atualizações do carro
que chegaram no GP de Barcelona e que trouxeram todo esse desempenho a mais para a Sauber não foram aplicadas ao carro do Bortoleto. Com isso, o piloto brasileiro não teve a oportunidade de treinar durante 2 horas a mais do que ele havia treinado para a corrida. Ele treinou apenas no sábado no TL3 e durante a qualificação. Inclusive, diga-se de passagem, ótima qualificação. Com isso, a experiência que o Hülkenberg teve de ter literalmente o triplo de horas de treinamento do que o Bortoleto, aparentemente foi muito importante. Até porque as atualizações foram muito promissoras e encorajadoras e realmente fizeram o carro ter um rendimento muito melhor do que o esperado. Se a gente vai culpar alguém pelo que aconteceu, a gente pode culpar a Sauber por não permitir que o Bortoleto tivesse esses testes com o carro anteriormente, algo que é muito facilmente explicável. As atualizações da Sauber precisavam ter sido testadas por um piloto mais experiente, que no caso seria o Nico Hülkenberg, então tudo certo, mas também a culpa é do Bortoleto. A gente pode analisar aqui, inclusive, a telemetria dos dois carros durante a corrida e a gente percebe a linha verde é o Bortoleto e a branca é o Hülkenberg. Quando a linha está um pouco acima, significa que o tempo está mais alto. Como o Bortoleto foi mais lento na corrida? Percebam que da volta 2 até a volta 19, até a volta 21, o Bortoleto foi mais lento do que o Hülkenberg, certo? Da volta primeira até a volta 21, 1/3 da corrida. Após isso, o Bortoleto estava com pneus melhores, foi melhor do que o Hülkenberg da volta 21 até a volta 36, por volta de 15 voltinhas aí. E depois disso, novamente, os dois viraram praticamente iguais, com exceção de 2 voltinhas, a 39 e a 40, e depois o Bortoleto novamente começou a perder tempo, ficando mais lento que o Hülkenberg até a volta 49, fazendo uma volta mais rápida na volta 51, 3 voltas na verdade, e depois voltando a ficar mais lento da 58 até o final da prova. O que demonstra que sim, o Bortoleto estava mais devagar do que o Hülkenberg nessa corrida. Algo que não aconteceu durante todo o ano. Geralmente o ritmo de prova do Bortoleto é 2, 3 décimos mais rápido do que o do Hülkenberg. Mas nessa corrida foi o contrário. O Bortoleto foi muito mais lento que o Hülkenberg, provavelmente por problemas de configuração no carro, que ele mesmo admitiu. Ele disse que no Q1 eles fizeram ajustes no carro que ornaram muito bem, que deram certo para fazer voltas rápidas, mas ajustes esses que provavelmente não eram bons para a corrida em si. Com isso, Bortoleto perdeu muito tempo, não teve a oportunidade de treinar e nem configurar o carro segundo o que ele realmente gosta. Quando a gente vai analisar aqui, por exemplo, a forma como os dois pilotos estavam pilotando, lembrando que o Bortoleto é o piloto aqui em verde. A gente percebe que ao final da volta o Bortoleto fica mais tempo com o pé no acelerador, mas nesse caso o Hülkenberg estava com a asa aberta. Percebam que a velocidade final é 20 km por hora maior no final da reta. Então o Hülkenberg precisava mesmo acelerar, frear um pouco antes em comparação com o Bortoleto. Sem problema, tudo certo. Aí a gente percebe que a aceleração, o Bortoleto acelera por mais tempo, mas o Hülkenberg tira o pé do acelerador um pouco mais, o que indica que o carro dele estava com uma melhor tração, senão ele teria feito um tempo pior do que o do Bortoleto. Novamente, o Bortoleto acelera antes e mais, aqui também o Bortoleto acelera mais, novamente, e aqui de novo. Hülkenberg ganha um pouco mais aqui, em questão de aceleração, e aí a gente percebe que é exatamente isso. O Bortoleto foi um pouco mais rápido no setor 1 e na metade do setor 2, olhando o delta da volta, e a partir da metade do setor 2 até o setor 3, o Hülkenberg é mais rápido. Percebam que ele consegue acelerar um pouco mais nessa curva. Ele tira o pé um pouco antes na hora da frenagem, mas acelera antes também, o que ganha na saída da curva. Percebam aqui novamente isso acontecendo nessa parte. E aqui de novo, mais uma vez. Olha na curva final o quanto o Hülkenberg
consegue acelerar antes do que o Bortoleto. Isso aqui significa que provavelmente o acerto do carro para o Hülkenberg estava ornando muito mais com o estilo de pilotagem dele do que para o Bortoleto. E demonstra mais uma vez que é muito provável que a principal culpada de tudo que aconteceu é sim a Sauber, mas em uma situação que dá para a gente entender, porque eles precisavam acertar as novas atualizações do C45 e por isso tinham que comparar o carro antigo, que foi testado por Bortoleto, com um carro novo testado por Nico Hülkenberg. Quando a gente pensa sobre estratégia, o que o Bortoleto fez era uma possibilidade. Se ele tivesse conseguido ficar com o carro na pista até o final da prova, provavelmente ele conseguiria pelo menos parar durante o safety car e perder muito menos tempo, seria muito mais interessante, mas não tem como prever um safety car, por exemplo. A estratégia não foi tão boa quanto do Hülkenberg, mas eu não acho que foi uma estratégia ruim, porque, por exemplo, ela foi utilizada também pela McLaren, que conseguiu fazer uma dobradinha com Lando Norris e Oscar Piastri, sendo que Oscar Piastri foi o vencedor. Então, o carro da Sauber é muito ruim, Bortoleto não estava habituado com ele, e a estratégia também não ajudou em nada, mas não dá para a gente culpar a Sauber diretamente por uma estratégia péssima que foi utilizada pela equipe, a mesma equipe que venceu a corrida. Pelo menos essa é a minha opinião. Comenta aqui embaixo a sua. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com um amigo seu se você tiver gostado dele. E claro, se você curtiu esse vídeo, é só manter o seu like e a sua inscrição com o sininho ativado, porque assim você continua recebendo conteúdo desse canal que fala tanto com a identidade de quem realmente é apaixonado pelo esporte a motor, o Drive ID.